Só um segundo. Thank you. Então, para quem está vendo a gravação agora em tempo histórico, a gente já estava conversando aqui, probleminhas técnicos de computador aqui reiniciando, gravando nesse momento, e a gente está fazendo uma retomada aqui dos nossos assuntos. E a gente está falando do espírito da época do século XIX, que é quando vai surgir a psicologia e também vão surgir outros campos do conhecimento, como a psicanálise, como os estudos do comportamento e também a fenomenologia. O espírito da época do século XIX e início do século XX era o positivismo de Augusto Comte, filósofo e sociólogo francês. E ele, também dando uma resposta aí para o espírito da sua própria época, ele vai falar que a ciência ela precisa olhar para aquilo que é o que pode ser observado diretamente, que porque isso que pode ser observado diretamente pode ser mensurado, pode ser controlado e tudo aquilo que pode ser controlado pode ser melhorado. Na aula passada, a gente falou sobre a visão que o Augusto Comte tem sobre os níveis de civilização. Então, a gente viu que a civilização mais retrógrada, mais primitiva, menos evoluída é aquela baseada nos mitos, é a baseada nas superstições. E a gente tem depois um segundo nível, uma sociedade um pouco mais estruturada, mas menos evoluída, que não vai levar a civilização a uma evolução, a uma maior qualidade de vida, que é a sociedade baseada na filosofia e na teologia. Dá para a gente pensar nos tempos históricos, por exemplo, os mitos, as superstições na Grécia Antiga, no período antes dos pré-socráticos, período antes de 2600. A gente pode pensar também nas tribos, tanto aqui na América Latina, na África, o que foi um dia na Europa, os aborígenes e tantas outras tribos espalhadas aí que não têm sistemas teológicos e filosóficos ou científicos muito estruturados, porque a base da troca ela é totalmente através da comunicação oral e algumas manifestações através da arte, através das danças, através das práticas daquela sociedade. Mas isso eu estou dizendo aqui através dos óculos, né, do prisma do Augusto Comte, né? Não é que eu também pense assim. Mas fazendo o papel aqui de advogado do diabo, ele vai dizer isso. E que o suprassumo, o lugar último onde a sociedade vai conseguir evoluir, onde a sociedade terá um bom futuro, onde a civilização, de fato, será feliz, é uma civilização que tem como base a ciência. Então, a ciência, para Augusto Comte, deveria ser a base de tudo. Para vocês terem uma ideia de como ele era radical nesse pensamento, ele vai fundar, também no século XIX, a Igreja Positiva, que a igreja, né, vem de eclésia, que significa reunião de pessoas, e ele fundou, tanto queria como fundou, uma reunião de pessoas, mas em torno da ciência. Então, existe a igreja positiva, a igreja positivista, inclusive no Brasil. Tá? Ela fica, a sede dela fica no Rio de Janeiro, tem umas poucas pessoas que são membros ainda, são filhos, são já segunda, terceira geração. Não tem Deus na igreja positivista, Aline, é uma igreja ateia. A eclésia, né, a reunião de pessoas é em torno da ciência e do positivo. Então, não é uma reunião de pessoas em torno da adoração ao divino, em torno da compreensão da teologia, que seja, né, da compreensão do que diz esse divino. Na igreja positiva, não tem Deus, e a reunião de pessoas, que é isso, igreja é essa eclésia, em torno da ciência. O nome eclésia, que eu estou repetindo aqui, igreja, eu vou colocar aqui no chat. Igreja vem de eclésia,
e eclésia significa reunião de pessoas. Então, a igreja positivista é a reunião de pessoas em torno daquilo que é positivo, em torno da ênfase daquilo que é observável. O positivismo, como a gente viu, era tão forte no século XIX que ele influenciou a inauguração de repúblicas como a brasileira, né? Ordem e progresso, é uma máxima positivista. A gente consegue ver a, a influência do positivismo na forma como a ciência é feita até hoje e em ciências psicológicas, né? Como a ciência do comportamento. Se vocês olharem para o behaviorismo, o que que é o behaviorismo? É a ênfase no behavior, no comportamento. Comportamento qual? Observável, seja ele não verbal ou verbal. Então, o behaviorismo é muito embebido no positivismo, o que não é mérito e nem demérito. Quer dizer, os behavioristas vão chamar que isso é mérito. Mas nem muito mérito, nem demérito. É uma característica. É uma forma de ver e de fazer ciência. Tudo isso no século XIX. E aí eu não sei dizer, daí já foge aqui do meu escopo, né? A maçonaria é uma seita discreta, né? Então, isso faz com que a gente não tenha muita certeza, a não ser aqueles que são já os iniciados. Aqueles que não são iniciados, como é o meu caso, continuam entendendo que é uma seita discreta e que muitas vezes tem interesses sociais, econômicos, mas que os executa sem fazer grande alarde. Se influenciou ou não, acho que sim. Sim, porque a maçonaria remonta aí na modernidade desde o iluminismo, né? Porém, não conseguiria tecer muito mais comentários do que isso. Mas, pensando no positivismo, esse sim, claramente, escancaradamente influencia a ciência até hoje e a maneira como se pensa a ciência, ele teve uma influência muito forte no século XIX. No século XIX, surge, então, quem? A psicanálise, alguns estudos sobre o comportamento, se a gente pensar, por exemplo, em Pavlov, e, entre outros, também surge a fenomenologia. Todos eles surgem no século XIX. Só que acontece, me parece, e isso está bastante, está bem registrado historicamente, a psicologia vai ser influenciada pelo positivismo, de forma tal que, para que existisse psicologia, teve que se ter um laboratório para que se pudesse observar os comportamentos, aquilo que era possível de ser observado, embora se fazia uma ciência psicológica mais baseada na experiência imediata, eu já explico o porquê disso, e não tanto no comportamento. E basicamente que buscava o que? A determinação dos fatos que eram então observados. Então, quais são as duas colunas assim do espírito da época do positivismo? A experimentação e o determinismo. Experimentação e determinismo. Então, se vocês quiserem resumir tudo isso que eu falei, é entender o positivismo foi marcante para vários campos do conhecimento no século XIX, século XX e até hoje, mas que o seu auge foi no século XIX e que, influenciando todas as formas de conhecimento, pensando que a Europa era de onde vinham, né, as reflexões até então, talvez rivalizando com os Estados Unidos, um pouco com a Rússia, que grande parte da Rússia é na Ásia, mas é, a Europa ainda era o centro de um pensamento ocidental. E esse pensamento, ele tinha um espírito, ele tinha uma forma de ser.
E essa forma de ser era muito guiada pela experimentação e pelo determinismo. Então, Aline, aí que eu queria chegar. Boa. A fenomenologia, ela na verdade acaba cumprindo um papel de oposição ao positivismo. Se a gente pensar o positivismo como um lado, se o positivismo entra por uma porta, a fenomenologia sai pela outra, e se o positivismo sai por uma porta, a fenomenologia entra pela outra. Porque são coisas assim que podem ser consideradas diametralmente opostas, ou, pela compreensão do Edmundo Husserl, a fenomenologia ela é o verdadeiro positivismo. E a gente vai tentar hoje entender isso. Por que que ele fala que a fenomenologia é o verdadeiro positivismo? Mas vamos lá. Vamos pensar, então, o que que tinha de psicologia antes do laboratório de Leipzig? Como é que foi essa trajetória da psicologia? Tipo, beleza, vamos inaugurar um negócio de psicologia? Vamos, inaugurou, tal, inauguramos a psicologia, começou. Não me parece que foi feito assim, foi uma construção histórica. Em grande parte, o que que acontece? Até o século XVIII, final do século XVIII, quem falava sobre os aspectos que envolvem o ser humano não era a ciência ainda, era a filosofia. Vou colocar isso no chat. Até o final do século XVIII, os assuntos. Então, até o final do século XVIII, os assuntos concernentes ao ser humano, sua subjetividade, eram tratados pela filosofia. Não havia ainda uma perspectiva de uma ciência sobre o ser humano. O ser humano era aquele que fazia ciência, mas não se tinha uma ciência sobre o ser humano. A essa altura, no final do século XVIII, a ciência já começava a influenciar a filosofia, porque ao final do século XVIII nós já tínhamos, e começo do século XIX nós já tínhamos, né, a, as ciências matemáticas e naturais já já influenciavam a, a filosofia, colocando novos paradigmas, né? Ou seja, quando você tem uma construção na ciência física que o pensamento humano consegue controlar fenômenos naturais, seja através da experimentação e depois determinando como esses fenômenos vão acontecer. Por exemplo, como a gente conversou na aula passada, a lei da gravidade, a inércia, etc, etc. Quando você tem a teoria da evolução, como é a teoria de Charles Darwin, aonde ele vai para a observação direta, ele faz a experimentação, ele viaja para vários países, começa a tecer a sua teoria a partir daquilo que foi observado, e ele busca então uma causalidade nessa evolução, de maneira tal que ele chega a uma determinação, ele determina como as coisas acontecem, e então se chega a uma teoria que permite o ser humano a entender a natureza, entender o universo organizado. Então, essa potência dessa forma de pensamento, através da ciência, começa a chegar às portas da filosofia.
Então, os filósofos, no século XIX, a partir de Kant, vão começar a se interessar a estudar esses aspectos subjetivos do ser humano. Só um pouquinho, Jorge, só terminar esse ciclo aqui, senão depois eu nunca volto. Eles queriam entender esses aspectos humanos, mas eles fazem um corte, porque até então, além da filosofia que estudava essas questões do ser humano, muitas vezes eram filosofias já na modernidade, já eram filosofias emancipadas da teologia, da Idade Média, da escolástica, como, por exemplo, a filosofia de Nietzsche, onde, muito pelo contrário, né, ele se coloca contra, né, as formas de religiosidade, né, quando ele fala do super-homem, Deus está morto, o anticristo, ele está se colocando contra. Mas a gente também tem outros filósofos, como o Soren Kierkegaard, que ele é filósofo, mas também faz teologia, mas faz uma filosofia muito profunda sobre a existência humana. E que também, assim como Nietzsche, tem contribuições importantes até hoje, e são filósofos da modernidade. Só que quando os filósofos, no começo e principalmente até próximo da metade do século XIX, eles vão tentar romper com as estruturas, principalmente teológicas, do estudo da subjetividade humana. Então, o que eles fazem? Eles vão trocar, né, a filosofia não não utilizará mais no século XIX o termo alma para se referir à subjetividade humana, mas passará a usar consciência. Esse aqui é o pulo do gato. Então, a filosofia não vai mais usar a alma, por quê? Porque eles também não querem estar próximos da teologia. Então, eles não querem usar a alma. Eles vão utilizar consciência. E aí a gente vai ter no século XIX os filósofos da consciência. E quem era um dos filósofos da consciência? Sim, William Wundt. William Wundt, antes de fundar um laboratório com observação, com determinismo, o que o Wundt era? Filósofo da consciência. Mas, antes de Wundt, tem um filósofo mais celebrado, prometo que é só mais essa carreirinha, tá, Joelton? Porque aí eu já passo a palavra. Mas lembra aí, anota aí, que senão... Isso, mentaliza aí, registra. Tinha um cara mais célebre do que o William Wundt, tinham outros filósofos da consciência, mas tinha um cara que era, assim, a referência, que era um padre, vejam só vocês, um padre que estava meio afastado da igreja, não se sabe muito bem o que aconteceu, mas ele ficou meio que no banco de reservas lá da paróquia. Em geral, os padres, aqui no Brasil a gente ainda tem essa referência, mas os padres europeus, não raramente eles têm alguma forma de carreira acadêmica. Porque, em geral, eles não constituem uma família através do casamento, né? De qualquer maneira, de qualquer forma, até onde se sabe, claro, né? Até onde a instituição permite. Então, há um voto de castidade, há também um voto de pobreza, então não há um acúmulo de riquezas, mas eles se permitem servir a igreja através dos seus estudos. Então, não raramente, esses caras são doutores, pós-doutores, e são intelectuais. Pois bem, e um desses caras era um padre chamado Franz Brentano. E o Franz Brentano, nesse período que ele ficou afastado, que foi um período bem significativo no século XIX que ele ficou afastado da igreja, ele começou
E era um filósofo, ele começou a ministrar aulas em Viena sobre a psicologia e a consciência. Essa nova ciência que estava começando a emergir, mas que ainda não era uma ciência, e ele estava falando sobre a consciência, estudando a consciência, ele dava essas aulas abertas na universidade, e muitas pessoas foram lá ser alunos e assistir às aulas abertas do Franz Brentano. Entre os aluninhos do Franz Brentano, tem um cidadão não muito conhecido, que vocês vão talvez ter ouvido falar dele, que é um cara chamado Sigmund Freud. Uma pessoa assim que passa bem desapercebido, né? Nem dá para saber quem é esse cara. Franz Brentano foi professor de um dos professores do Freud. E quem também fez as aulas do Franz Brentano foi um outro cara que para a gente aqui na aula é importante, o Russell. Hum, porque os dois, com interesses diferentes, estavam interessados nos estudos sobre a consciência. Freud, a gente sabe o interesse do Freud. Freud era médico, psiquiatra, estudava neurologia e fazia lá os seus estágios, uma hora com Charcot, outra hora com Breuer, que era um psiquiatra suíço bastante importante, e que em algum momento ele vai começar a perceber que, que não se tinha é, uma, uma, uma etiologia, uma, um nexo causal para as conversões histéricas, o que veio a ser chamado de conversões histéricas, né, que chamava eram sobretudo mulheres que tinham esses sintomas sem base orgânica, sem causa orgânica. E quando isso acontecia, a neurologia falava, bom, não tem um tumor, não tem uma coisinha que a gente possa tirar para melhorar, não tem um remédio para dar, deixa que a natureza cuida, então não faremos nada. Era assim mesmo. Lê lá 5 lições de psicanálise. O Freud fala isso, com outras palavras, mais belamente, mas o cerne que ele está falando é isso, tipo, uma hora vai melhorar, a gente não sabe quando nem como. E aí o Freud vai se interessar por esse fenômeno, ou por esse fato, se a gente preferir usar esse termo, mas os dois cabem, e ele vai começar a procurar entender essa doença, que horas foi chamada como uma doença do útero, porque só acontecia com mulheres, sem se considerar o período histórico disso. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui para o celular estar descarregando, só um pouquinho. Ah, beleza, caiu o celular aqui, a gente tem o computador. Isso, obrigado. Enfim, e aí a gente pode e poderia aqui falar bastante sobre o que o Freud entendeu, mas eu acho que dá para a gente resumir em alguns aspectos, pensar esse assunto. Qual foi o caminho, né, que o Freud preferiu seguir ao estudar os assuntos relacionados à consciência? O Freud já era médico, ele já estava envolvido com a ciência e na ciência já era embebida por esse espírito positivista. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então, o que o Freud vai ter que procurar? Ele vai ter que procurar fazer as suas experimentações, que são experimentações através de um método clínico, ou seja, observação, intervenção, avalia se essa intervenção, se teoriza a partir dessa intervenção, depois se avalia como foi a intervenção. Então, o Freud, através do método clínico, que é um método bem comum na medicina, ele vai compondo aí a sua genialidade, a sua inteligência, ele vai compondo a teoria
que daria a base para a primeira tópica, que é uma noção de um consciente, de uma consciência, que são as experiências imediatas, que são justamente essas experiências que são estudadas pela, por exemplo, pelo laboratório de Leipzig e por outros laboratórios, né, de William James e outros caras, né, que também estavam ali na fundação de uma psicologia científica. Então, o Freud vai ter essa experimentação e o Freud ele vai procurar a determinação, ou seja, as causas daqueles adoecimentos e dos quadros clínicos, porque o Freud tinha um objetivo, que não era só construir o conhecimento, mas era também tratar essas pessoas. Então, Freud, ao compor ali a sua primeira tópica, no século XIX, começo do século XX, tem muita influência do espírito positivista. Isso não é uma coisa que um psicanalista vai se orgulhar muito, vai colocar aí uns senãos, né? Mas é uma característica histórica, né? É lógico que depois outras abordagens psicanalíticas elas vão questionar essa necessidade de uma aproximação tão forte com a ciência, né? Ou que essa aproximação ela tem que ser de outra forma, como Lacan, né? Vai fazer através da linguística, da, da topologia, né? Mas, mas Freud vai ser por um viés que passa por esse espírito da época, da experimentação e do determinismo. O behaviorismo também vai ter muito fortemente, dá sim para fazer quase um Ctrl-V, Ctrl-C no positivismo e no behaviorismo. Isso não é demérito para ninguém, mas é o espírito da época do século XIX, segunda metade, e do século XX. Sobre a primeira tópica, então a gente tem lá o consciente, a experiência imediata, a gente tem o subconsciente, que já era uma teoria que ainda nem era freudiana, porque o Pinel e o Charcot já falavam de um subconsciente, né, através da hipnose, então já se falava sobre isso. Breuer utilizava a hipnose com a ANA-O, só que esse subconsciente são as informações que a gente pode ter acesso a qualquer momento, mas não consegue acessar ou não quer acessar a todo momento. Se eu perguntar, por exemplo, a algum de vocês, a qual o telefone da pessoa da sua família mais chegada, talvez você saiba de cor. Se eu perguntar para a Emily, qual que é o telefone da pizza? Vai saber, com certeza, tá? A pizza está na experiência imediata, ela está saboreando, mas o telefone da pizzaria está na experiência do subconsciente. Se eu perguntar, ela me fala, ela consegue acessar. O que o Freud vai trazer é o inconsciente. E, para mim, essa é a psicanálise vai falar que o cerne da psicanálise é a teoria da sexualidade, mas o que todas as psicanálises têm em comum é o inconsciente. Então, percebe que é como se fossem três camadas, né? Consciência, aí subconsciente já são informações que elas não estão tão imediatas, mas elas podem ser acessadas, e o inconsciente são aquelas informações, aqueles conteúdos que não podem ser acessados, mas que foram para esse construto, justamente porque houve algum trauma, houve algo que fez com que isso fosse recalcado nesse, nesse lugar que não é um lugar físico. Então, esses conteúdos que estão lá no inconsciente vão vir nem passam pela consciência, mas vão vir à tona através dos xistes, né, dos atos falhos, dos sonhos e dos sintomas. Então, essa é a resposta que o Freud tem nas 5 lições de psicanálise, quando ele explica o caso da Ana O e fala a explicação que ele tem para falar sobre a conversão histérica, que não era a doença do útero, como citou a Aline, né?
não era na visão do Freud, mas era, na verdade, uma forma de, que ele não vai usar esse termo, mas é o início ali da psicossomática, aonde questões que não são orgânicas influenciam o corpo. Então, essa é a perspectiva do Freud. Então, assim, claro, né, gente, não sou psicanalista, né, tô aqui também, eu sou totalmente tendencioso nesse momento, mas estou tentando passar para vocês o conhecimento. Não, não sou tendencioso, estou tentando ser bem histórico, mas não sou neutro, né? Então, a minha perspectiva e a perspectiva histórica é que sim, houve uma influência muito forte do espírito da época em Freud, porque ele tinha um objetivo, ele queria tratar as pessoas, ele queria que aquele conhecimento dele viesse, então, a se tornar um conhecimento que pudesse ser validado pela ciência. O Freud tinha também pensamento de uma possível neurologia, porque ele também era neurologista. Depois, os descendentes da psicanálise vão tesourando o Freud nas ambições científicas dele, né? E vão dizer que a psicanálise é uma ciência ad hoc, né? Uma ciência específica, sabe? Ela não é uma ciência como as outras. Pois bem, então dito isso, então a gente precisa entender, a partir desses estudos sobre a consciência, se o Russell seguiu o mesmo caminho de Freud. Me parece que não. Foi um caminho diferente. Mas antes disso, eu queria ouvir o Joelton e depois ler aqui os comentários. Se o Joelton lembrar, lógico, né? Não, eu lembro, professor. Agora, eu não sei se quando você estava falando do positivismo, pelo que eu entendi, o positivismo entra por uma porta, a fenomenologia sai pela outra, ou ao contrário, velho. A fenomenologia Uhum. entra. E Sim, eu entendo que o positivismo ele está muito ligado com o capitalismo. sim. Então, você está me dizendo também que a fenomenologia não está ligada ao capitalismo e tem uma vertente maior para questões de uma sociologia, não sei, uma coisa mais social, não sei. Porque como Uhum. o positivismo está muito ligado ao capitalismo, outras questões são levadas nesse estudo. Não sei se deu para entender Sim, o meu eu entendi. questionamento. Eu entendi. Você está levantando uma hipótese que se um entra por uma porta, outro sai por outra, e o positivismo tem uma relação muito forte com o capitalismo, e isso você tem razão de dizer, e essa é uma crítica que também está registrada historicamente, né? A escola de Frankfurt, né, como a Aline citou agora, vai falar que a ciência apodreceu e ela está criticando uma ciência, sobretudo, positivista, né? E que ela também vai explicar historicamente a, como que a ciência é, ela foi tirando todo tipo de encantamento, né, que existia no mundo. É como se a ciência positiva ela foi criando um desencanto, ou seja, tudo que existia de místico, tudo que eram explicações, às vezes teológicas, às vezes da superstição, sejam boas ou não, a ciência foi tirando isso para obter um controle. Só que esse controle não passou por um crivo ético. E faltando esse crivo ético acima do controle que a ciência pode ter, porque de fato ela pode, historicamente ela mostra isso, de fato, então, para a escola de Frankfurt, que também eram judeus, assim como Freud era judeu, como Russell era judeu, na maioria eles eram também judeus, eles vão falar, olha, deu ruim, a razão ocidental deu muito ruim, a ponto dela ter ficado podre. A fenomenologia não vai seguir esse caminho, porque ela entende que existe um problema na maneira de fazer ciência. E talvez a crítica que a fenomenologia faça, a fenomenologia russeliana, né, do Edmund Husserl,
é uma crítica mais epistemológica. Ela não é uma crítica talvez tão sociológica como a crítica da escola de Frankfurt. A crítica da fenomenologia é uma crítica epistemológica, ou seja, essa forma de fazer conhecimento é falha. Essa forma de fazer conhecimento não nos levará a um conhecimento que de fato seja verdadeiro, um conhecimento que seja profundo sobre o mundo, sobre o homem. Então, é nesse sentido, assim, ó, se você vai fazer ciência assim, assim não dá para fazer ciência. Mas a positivismo, ao olhar para a fenomenologia, também vai falar, olha, não acho que isso é ciência. Então, por isso que eu falei que um entra pela porta, outro sai. Então, um movimento de tese e antítese, talvez, alguém da manhã sugeriu isso, mas eu acho que, na verdade, é uma antítese, mas uma antítese que não tem cara de síntese. Não sei. Acho que a síntese ela pode ser pensada, mas isso é um passo mais para frente. A gente volta a falar sobre isso. Mas, pois bem, deixa eu ler aqui. O Éder, Freud buscava validação empírica. Para que isso seja possível, é preciso deduzir consequências bem definidas de suas proposições teóricas. Sim, com certeza. É isso. Então, e Freud escrevia muito bem, né? Além de uma pessoa muito sábia e inteligente, era um cara que escrevia muito bem. E conseguia se comunicar de maneira muito clara, tanto que ele vai ganhar o prêmio Goethe de literatura escrevendo texto médico. O maior prêmio de literatura da língua alemã, ele ganhou escrevendo texto técnico. Então, assim, Eu li sobre isso, por isso que até coloquei essa mensagem. Ele ganhou um título de literatura. Fiquei, assim, e ele me ficava pegou de bravo. surpresa, né? Saber essa informação. Ah, ele ficou bravo. Ele, não que ele deixou de Queria, receber, mas ele é. ficava bravo. E nos textos dele, se vocês pegarem o fragmento do caso de histeria, o famoso caso Dora, ele vai escrever lá. Ele tem uma coisa meio Machado de Assis, assim, dele começar a dar bronca no leitor, falando assim que as pessoas achando que vão encontrar conteúdos obscenos, conteúdos de literatura para entretenimento. Ele fala assim: não, a minha literatura aqui é médica, aqui é ciência, tá tirando. Então, claro, de maneira muito elegante, muito melhor do que essa minha interpretação aqui do Goethe, ou quase do Goethe. Ele não vai gostar muito disso, não, mas aceitou o prêmio, não rejeitou, não, né? Enfim, então vamos tentar entender, no tempo que a gente ainda tem, algumas coisas. A primeira delas é a gente entender o caminho que o Russell fez para chegar. A gente fez esse caminho um pouco na aula passada, mas eu queria refazer com vocês, para a gente então poder avançar um pouco mais, até para checar se todo mundo está na mesma vibe aqui, na mesma compreensão. O Russell, quando ele vai fazer as aulas com Franz Brentano, ele está fazendo o doutorado dele em matemática. Não dá para dizer que ele e o Freud estiveram na mesma sala, que eles se trombaram. Não dá para dizer também que eles não se conheciam porque eles eram pessoas conhecidas na sociedade, nos seus campos de saber. Embora Russell fosse alguém da academia e Freud era alguém ainda do campo da medicina, né, que foi tendo as suas entradas na academia por outra forma, os dois eram judeus. A diferença é que o Russell, ele era um judeu de origem húngara, mas convertido ao catolicismo. Então, com certeza, eles não frequentavam sinagogas, não frequentavam os mesmos lugares, assim. Então, mas não dá para saber também se eles não tiveram na mesma aula. Historicamente, isso não dá muito para saber. O que dá para dizer é que os dois, historicamente isso é certo, os dois foram alunos do Franz Brentano, nos estudos sobre a consciência. E a partir desses estudos sobre a consciência, do, que o Russell teve com o Franz Brentano,
O caminho que o Russell seguiu foi um caminho diferente do Freud, justamente porque a pergunta que o Russell faz é uma pergunta diferente da pergunta do Freud. Porque qual era a temática da tese de doutorado do Russell que fez com que ele se aproximasse da filosofia e se aproximasse dessa nova ciência que estava surgindo, a ciência da consciência, que era a psicologia? A tese dele era sobre como, né, a pergunta ali, o problema de pesquisa dele era algo muito parecido com isso, como apreendemos os números. Gente, eu juro que eu não pedi pizza. Eu juro. Eu juro que eu não pedi para Emily o telefone da pizzaria que ela tá comendo. 4 queijos, né? Nossa, quatro queijos. Eu gosto muito de marguerita, calabresa e pepperoni. São as minhas prediletas, assim. Mas às vezes a gente compra aqui de atum. Não pode ser 4 queijos, ô, Adriano, porque eu sei que a sua esposa é intolerante também. Exatamente, exatamente. Nós temos umas pizzas sem glúten aqui no... Sem glúten, sem lactose, que são maravilhosas. Tem, qual que é? Não vou fazer comercial de graça, eles não estão aqui me patrocinando, mas tem umas ótimas aqui na Zona Sul, Não, muito mas tem gostosas. vegetariana também. Tem vegetariana, tem de tudo, né? Tem umas pizzas com a base de mandioca, ela não é farinha branca, né? Tem outras com base de batata doce, outras farinhas, bem legal. Bom, tirando aqui as viagens à parte, retomando a aula, a gente estava na aula passada, obrigado pela lembrança aí, Jaque. Mas, lembrando aqui a nossa retomada, a pergunta do Russell, como matemático, era: legal, estou aqui fazendo matemática, mas como é que nós apreendemos os números? Na aula passada, para poupar o nosso tempo aqui, aliás, para aproveitar melhor o nosso tempo, vocês foram respondendo o contato que a gente tem com os números, lembram disso? Aí uns falaram, a gente usa os números, a gente aprende na infância, no colégio. Alguns falaram da sua experiência, né, o dinheiro, para contar coisas, né? Os números aparecem nas redes sociais, né, que vão dizer quantas curtidas a pessoa tem, quantos seguidores ela tem. As pessoas vão ser pautadas por quantos números que elas têm nas suas contas bancárias, né? As pessoas vão ser muitas vezes criticadas vão ser alvos de vulnerabilidade dependendo do número da sua idade, né? Se elas são idosas ou se elas são muito novas. Enfim, os números estão aí por toda parte. Mas o lance é como que nós apreendemos os números? Como é que rola esse negócio da gente pensar assim, tá, números? Como é que foi isso, assim? Alguém falou assim, numa balada lá na Jônia, lá na Grécia, assim, olhou, aí falou assim, estimado Pitágoras. Fala, Thales. Números, cara. Números, pode pá. A É necessidade nóis. do desenvolvimento humano, professor? Então, a gente pode pensar na necessidade de desenvolvimento humano, mas a gente tem que pensar assim, qual necessidade e qual desenvolvimento. Então, assim, legal. Mas quais são as necessidades que a gente pode pensar, que nós temos, que requerem os números? Econômica? Comunicação. Comunicação, econômica. Então, deixa eu tentar viajar, surfar nessa onda aí. Econômica, porque em algum momento as sociedades, para facilitar as relações comerciais, ao invés de trocar 7 fardos de trigo por 3 ovelhas, É, ao invés da barganha, trocar exato, moeda. exatamente. Então se institui, se inventa a moeda. E isso a gente pode retomar a Grécia Antiga
e o Egito, nas suas relações comerciais, porque a Grécia se relacionava com o Egito, se relacionava com a costa africana que dá para o Mediterrâneo. Então, a gente pode pensar na invenção da moeda. A moeda, principalmente nos impérios, né? Então, no Império grego e depois no Império Romano, a importância das moedas, a gente até falou, né, na aula passada, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né, que alguém citou que até na Bíblia fala das moedas, né, que é um texto bastante conhecido. Aliás, a Bíblia é um texto, um livro que fala muito de dinheiro, né? Enfim, mas essas trocas comerciais, elas trazem a necessidade de contar, mas me parece que os números já existiam antes da necessidade comercial e econômica. E aí entra no que o Léo falou, da comunicação. Me parece que a gente pode pensar na pecuária, né? Então eu tenho lá tantos bodes, tantas ovelhas, eu preciso saber quantos que eu ainda tenho, quantos que estão no aprisco, quantos que estão no campo, quantos que foram abatidos. Eu preciso contar e preciso comunicar isso para outra pessoa. Então, os números, de fato, eles são uma invenção que vai favorecer a comunicação. Mas, de novo, em que momento que a gente saca, assim, apreende os números? Será que a gente consegue chegar lá? Ou será que é tipo, quem é o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Tipo, como que a gente apreende os números? A gente pode falar que alguém nos ensinou. Os números cardinais com a invenção da matemática moderna? Não, porque os números são mais antigos que a modernidade, né? Os números retomam aí as sociedades mais antigas, né? Embora eles tenham representações diferentes. Sim, no Egito, na Suméria, já tinha números, né? Exatamente. Exatamente, Éder. Professor, acho que a gente adquire os números olhando um objeto ou alguma coisa e representando como um número. Em vez de olhar ele como olhar uma pedra como uma pedra, a gente olhou a pedra como se fosse um único número. Ou duas pedras como um único número. Isso, vamos lá. Essa onda aí, vamos surfar todo mundo, porque ela é interessante para nós. Vejam só, se a gente pensar nesse exemplo aí da pecuária, né, de uma pecuária muito antiga, remontando, sei lá, 3.000 antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo é muito velho, né? 3.000 anos atrás, né, 1.000 antes de Cristo. Então a gente vai ter esse pastor de ovelhas aí, essa figura olhando para suas ovelhas e tendo que comunicar a quantidade de ovelhas que nasceram, quantas morreram, quantas que foram tosadas, quantas que estão doentes. Então, ele está olhando para um objeto e vê a necessidade de representá-los. Ok? É isso? A gente vê a necessidade dos números, seja ela de comunicação, seja ela econômica, a necessidade de representação. Então, os números, eles representam um objeto. Os números, eles vão fazer sentido para a realidade, mas eles são uma representação da realidade, por mais que esses números possam ser relacionados em pura abstração. Então, quando a gente fala, vou usar um outro número aqui, não o 7, mas vou usar, se eu escrevo para vocês, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Se eu escrevo para vocês 9 por extenso, 9 a forma arábica, 9 em números romanos, 9 em quantidade de pauzinhos, etc. São representações do número 9. Só que esse número 9, por si mesmo, ele é um dado.
ou no máximo não chega a ser uma informação, mas ele é, antes de tudo, uma representação de um objeto. Podem ser 9 filhos, 9 carros, 9 horas da manhã, 9 flores. Eu não sei se como uma linguagem universal, Éder, mas sim como... Porque, assim, se fosse universal, talvez os números, na sua forma arábica, eles se transformaram uma linguagem universal, sim. Mas as moedas não são as mesmas, né? Então, na Inglaterra, eles usam lá as libras esterlinas, na comunidade europeia o euro, nos Estados Unidos o dólar, no Canadá o dólar americano, no Brasil o real, na Argentina os pesos, e aí a gente vai no Japão os ienes, e aí esses números têm representações diferentes. Mas, de fato, os números têm aí eles têm um sentido de representação. Então, mas o zero também é uma representação. E aí, esse é o ponto. Talvez ele não represente a mesma coisa que os outros, mas ele também é uma representação. Qual que é o problema que o Russell observou? Quando ele vai chegar nessas conclusões muito próximas, né, talvez com uma linguagem mais acadêmica, mais detida, mais detalhada, mas quando ele chega nessa conclusão de que os números são sempre representação de algo, seja fazendo matemática pura ou matemática aplicada, e ele observa o espírito da época, que era um espírito de experimentação e determinismo por conta do positivismo, olha o, o que ele saca, que foi o que a gente conversou na aula passada. E aí eu preciso realmente saber se vocês entenderam isso, porque senão daqui para frente vai ficar mais complicado. Alguns dizem que a maioria das invenções da história é ficção. É, eu não diria que os números são uma ficção. A gente pode até dizer que eles são uma ficção, mas como os números podem ser representações da realidade, o número teria uma outra característica. Os números, ou fazer matemática, é pura abstração. Agora, se fazer matemática através dos números é pura abstração, ou seja, é uma razão que poderia ser chamada aí de uma razão pura, talvez, mas o fato é que é uma abstração, o Russell vai chegar à conclusão de que tem um problema muito grave com a ciência do jeito que ela era feita, e tem um problema grave com as ciências, o caminho das ciências, que é basicamente o seguinte: se o positivismo, se a ciência, ela é marcada pela experimentação, pelo determinismo, e o modelo de ciências, são, não, o modelo de ciência é a matemática, modelo para ciências e se a matemática é um modelo de ciência para essas ciências que são feitas na base da experimentação e que buscam a determinação dos fatos, dito de uma maneira mais popular, o pé do santo é de barro. Eu não sei se a gente consegue entender o tamanho do problema, que o negócio é o seguinte: toda a ciência do século XIX, a sociologia, a psicologia que está surgindo, as outras ciências,
todo esse esquema de estudos, a ciência avançando, é com base na experimentação e no determinismo. E o modelo de ciência é a matemática, porque sem matemática, Newton não conseguiria provar as leis da física. Ele não só falou assim, a gravidade, a inércia, não, ele tem que provar matematicamente. A biologia também precisa se utilizar da matemática para chegar às suas teses, às suas teorias. Por exemplo, observando a frequência em que determinados comportamentos animais, né, acontecem. Então, se a matemática é a base para essa ciência moderna, o Russell olha, poxa, qual que é a base da matemática? Os números. Só que os números não são a coisa mesma. Os números são representações, os números são pura abstração. Perceberam o nó? Então, se as ciências que buscam a determinação e fazem isso através da experimentação, e que dão ênfase que as coisas têm que ser observadas, que o objeto tem que ser um objeto que pode ser mensurado, controlado, esse objeto que tem que ser observado, como que eu vou dizer que a base é a matemática? É como se o positivismo, na visão do Russell, tivesse construído, a ciência tivesse construído um castelo de cartas muito alto, mas que ao mesmo tempo muito frágil. Por quê? Porque a base da matemática é a abstração. Por exemplo, vamos imaginar a gente aqui fazer uma conta. Aí, eu pergunto para vocês aqui, né? Mostro aqui uma caneta Bic, né? Aí eu mostro aqui a caneta e eu pergunto para vocês, gente, quantas canetas estão mostrando aqui? Aí vocês falam, 1. Então, vamos observar diretamente esse fenômeno, né? Ou seja, tem uma caneta, esse fato, né? Tem uma caneta aqui sendo observada. Essa uma caneta que vocês observam, se vocês tiverem que registrar, se vocês tiverem que fazer algum tipo de cálculo, vocês vão utilizar os números que são representações. Sendo assim, o que o positivismo fala, outra coisa que o positivismo fala, que é a necessidade de neutralidade por parte do pesquisador, do cientista, na visão de Russell, ela se torna impossível. Porque não dá para separar o objeto do sujeito. Em última instância, essa separação não acontece. Por quê? Porque no nível da abstração, no nível da representação, não há separação. E aí, de novo, o pé do santo do positivismo é de barro. Então, ele não é todo erigido na observação, na neutralidade. Se você olha para a base dele, qual que é a base? É o modelo, matemática. A matemática não é assim. A base da matemática são os números. Então, no cerne da coisa, não é assim. Vocês conseguem entender, assim, o tamanho do problema? Assim, dá para... Me dê um feedback, assim, o que vocês estão entendendo, o que está chegando para vocês? Um de cada vez. Ô, professor, Talvez. eu... Vai. Pode falar, Éder. Pode falar. Não, pode seguir. Com vontade. Cavalheiros. Então, eu estava falando da ficção, porque eu até estou olhando aqui o dicionário de filosofia, e aí ele fala justamente isso, ficção, qualquer coisa que não se ajusta aos fatos. Aí ele deu os exemplos, matemática pura, por exemplo. Uhum. Por isso que, mas para mim... esse é um dicionário positivista que você está... Dicionário de filosofia. E aí ele fala isso. Teologia, por exemplo, artes plásticas, é tudo que não se ajusta à ficção. Então, mas vamos entender, porque assim, a fenomenologia ela é tão radical
que tudo que é base, assim, tipo, vou pegar um dicionário de filosofia, ela vai olhar criticamente para o dicionário que é a referência. Por quê? Ela vai olhar assim, percebe que ela está escrevendo. O que é ficção? Ficção é tudo aquilo que não é desenvolvido, feito sem que... Repete aí, por Não favor. se ajusta aos fatos. Isso. Não se ajusta aos fatos. Então, quando o autor, a autora desse verbete está falando que não se ajusta aos fatos, está dizendo que o grande falo da ciência são os fatos, que a grande pira da ciência são os fatos. Então, o que não é fato é ficção. Entende? Olha que louco, um dicionário de filosofia está dizendo que a filosofia é ficção. Então, Então, mas o ser ficção é ruim? não é que é ruim, mas parece parcial. É parcial, e vocês vão entender por quê. Eu espero, né? A ideia é que na aula de hoje vocês saiam entendendo isso. Se vocês entenderem a aula de hoje, as próximas vão ficando mais tranquilas. Por que não é que é ruim, mas são perspectivas diferentes. Por isso que a fenomenologia propõe uma forma de fazer ciência, ela vai propor, a gente ainda vai falar sobre isso, ela vai propor uma forma de fazer ciência que é outra. Porque, por exemplo, você já deve ter assistido o filme Uma Mente Brilhante, né? Que conta a história de um matemático brilhante, mas que é acometido de uma esquizofrenia. Ele tem esse diagnóstico e ele vê pessoas, ouve vozes e ele se relaciona com elas. E durante boa parte... Spoiler aí, gente, desculpa, mas eu preciso só para dar o exemplo todo. Mas nessa altura do campeonato, vocês já estão estudando psicopatologia, né? Então, ou não, né? Não sei. Mas, pensando aqui com esse filme, você, ao assistir o filme, você tem a nítida impressão de que aquelas personagens existem. Porque em nenhum momento se fala que aquelas personagens não existem. Você só percebe que elas não existem quando tem uma terceira pessoa que vai evidenciar que aquelas coisas nunca aconteceram daquela maneira. Aí a gente está fazendo uma divisão entre o fato e aí a ficção. Mas na perspectiva do protagonista, aquilo era um fato, até que alguém disse que se tornou ficção. Só que para a fenomenologia, se um objeto... Sexto sentido, o menino vê os mortos. Sim, Eu ia falar esse mesmo também. o sexto sentido talvez é uma coisa um pouquinho mais mística, né? Talvez eu peguei esse do... Dá para pensar assim também, mas eu acho um pouco mais difícil porque tem uma coisa mística, né? E também, não sei se... Quer dizer, mas é místico né? pro menino. Vamos usar uma... sempre... Desculpa. Vamos usar uma teoria de que o menino pode acreditar que aquele ali é um fantasma, mas às vezes não existe, porque a única pessoa que prova isso é ele. Ou existe. Então, galera, mas a fenomenologia vai falar o seguinte: não importa se o objeto existe ou não existe, porque essa treta surgiu também quando o Russell começou a expor a sua teoria, a sua proposta, né, de ciência. O Russell falou assim: não importa se existe ou não. Então, por isso que ele não vai usar a palavra fato, e isso está lá no texto da Angela Alesbello que vocês leram. Ele vai usar fenômeno, não é uma fatologia, né? Seria um nome muito feio, né? É uma fenomenologia, que não é um nome também tão lindão, mas é um pouquinho melhor, porque esse estudo é o fenômeno. E o fenômeno não importa se ele existe ou não, porque o fato é que alguma coisa se mostrou para a consciência e a consciência se voltou para aquele objeto. Vou dar um exemplo para vocês. Sim, aí a gente vai, né, que vai para longe, né? O gato
Schrödinger, nunca consigo falar o nome bonitinho, ele é pura abstração, né? É pura abstração. Mas alguém vai falar assim, mas o gato não existe. Então, ele não existe como um fato, mas o gato, ele é um fenômeno. Por exemplo, vamos pensar no âmbito dos fenômenos. Eu mostro aqui, hoje eu não tenho minha caneca para mostrar, tá, Éder? Eu vou mostrar aqui o meu squeeze. Não, tem outro nome isso aqui. Bonito, hein? Um negocinho aqui que eu bebo água, esqueci o nome. Não é squeeze, é cantil, sei lá. Tá limpinho? Tá Tá limpinho, higienizado? tá bem higienizado. Então, tá aqui esse objeto. Aí eu mostro para vocês, falo assim, olha gente, que legal, eu ganhei isso daqui, uma cor bonita, né, bem bacana, e mostro para vocês esse objeto. Poderia mostrar qualquer objeto, poderia mostrar a caneta que está aqui do lado, mas estou mostrando esse objeto. Bom, pois bem, vocês vão ver esse objeto, e aí eu pergunto para vocês, galera, esse objeto aqui, ó, que vocês conseguem até ouvir o som dele aqui, da minha mão batendo, ele existe? Se essa for a questão, Sim. vocês vão falar assim, sim, existe, né, professor? Porque, assim, eu não tenho tecnologia ainda, conhecimento de produção para inventar aqui alguma coisa que fique flutuando na tela e, sei lá, nem seria o meu objetivo aqui, pelo amor de Deus, né? Eu teria que usar isso para uma maneira mais rentável, né? Mas mais fácil pegar esse objeto aqui que ele existe. Só que aí a Aline vira para mim e fala o seguinte, Adriano, eu estou vendo esse objeto que você está mostrando, só que ele, assim, eu não posso dizer que ele existe, porque eu estou vendo através da tela, não é uma observação direta. Você entende, professor? Eu falo assim, Aline, eu entendo. Não é uma observação direta. Por que ela não é uma observação direta? Porque ela está sendo mediada pelas mídias, tanto pela minha mídia que capta o vídeo, quanto a mídia de vocês que capta o vídeo e transmite para vocês. Então, tem uma série de interposições, tem a internet, esses dados vão trafegar até chegar no dispositivo de vocês e vocês conseguirem ter acesso. Assim, ali vai falar, Adriano, olha, não vou conseguir dormir com esse assunto porque eu não consigo dizer que esse objeto existe, porque eu não fiz a observação direta. Eu falo, pô, Aline, que tristeza. Ela fala assim, então, professor, vamos combinar amanhã, sábado, lá na frente da faculdade? Aí você leva esse objeto aí para eu poder ter a certeza de que ele existe. Porque para fazer a observação direta, né, professor? Afinal de contas, a gente tem que fazer a experimentação para determinar, então, os caminhos aí desse objeto. Eu preciso medir, preciso controlar esse objeto para então poder, né, dizer que esse é um conhecimento verdadeiro. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo aqui uma metáfora, né? Não vou encontrar com nenhum de vocês amanhã na faculdade, tá? Pelo amor de Deus. Nem vem com essa brincadeira que eu vou achar muito sem graça. Mas aqui, mais uma abstração. Aí eu encontro com a Aline lá na porta da faculdade, face shield, máscara, álcool em gel. Aí ela vai falar assim, professor, cadê o objeto? Eu vou mostrar o objeto, a Aline vai falar assim, vou álcool em gel na mão, vai pegar o objeto, vai segurar, vai colocar numa balança de precisão, vai medir, vai colocar para ver quantos litros de água cabem aqui nesse objeto, e ela vai anotar esses dados e falar, professor, obrigado. Agora eu posso dizer que esse objeto existe. Não, demais. Eu solto a imagem, que a maior direta daquelas pessoas, e elas são reais tanto para a personagem quanto para o espectador do filme. Isso é feito de maneira proposital, acho que foi uma sacada ótima do diretor, do roteirista. Só que em algum momento a gente é apresentado para o fato que essas coisas não, que esses personagens não existem. Só que importava para o personagem, enquanto ele vivia, para que deu
Chegou a pizza. O outro tá ligado. O outro tá ligado ainda, professor. Não, mas ele morreu aqui. Ah, pelo menos para mim aqui tá. Acho que é o delayzinho. Tô com 2 Adrianos. Se um já é demais, imagine 2. Ô, louco. Que alegria, hein? Pô, senti lisonjeado. Menos meio ponto, Jota. Menos meio já. Sou demais, que maravilha. Então, qual que é o problema aqui pra gente? Vocês, Aline, Joelton, vocês vão estudar, por exemplo, psicopatologias. O Éder também, o Leonardo também, a Solene também, a Renata também. Desativei o som aqui do outro Adriano, mas ele também caiu, né? Mas o som ficou para mim, ficou melhor, professor, agora. Ah, sim, beleza. É porque agora caiu na real. Então, quando vocês estudam, por exemplo, a esquizofrenia, e a gente pensa naquele fenômeno, a gente tem uma crença no fato. A gente tem uma crença no fato. Ou seja, ah, não, isso daqui, isso existe. O elefante cor-de-rosa não existe. Então, a gente vive uma realidade dualista, na qual existem coisas e outras coisas não existem. A psicanálise já mostrou há muito tempo que isso diz respeito à estrutura psicológica de uma visão feminista, assim, coisas, filosofias. Na realidade, vai ser dado um outro nome: imaginação, fantasia, ficção, porque é uma relação na qual só o que existe tem validade. Então, gente, isso é um a priori, isso é uma crença, isso é um preconceito, é um conceito que vem antes, é a crença positivista. Então, isso é tão pervasivo, essas epistemologias poderosas, assim como o positivismo, elas são tão pervasivas que a gente fala coisas e a gente nem consegue obter uma crítica sobre o que a gente está falando. Resgatei de que nessa... Porque está muito de formas científicas, e uma crítica do conhecimento chega daqueles seu mate vida real, usando a perspectiva foi muito decadência sobre o El, etc. O Adriano tem não é outra energia, ciência, a nossa comporta mostra de alguma ciência